Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 3. Nós iremos ler versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados. Nós estamos hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Amanhã, dia 1º de janeiro de 2024. Essa época do ano é uma época onde há aquela sensação gostosa de alívio de que um ano está acabando. Independente se foi bom ou se foi ruim, mas um ano está acabando. Então nós temos aquela sensação de alívio. Mas por outro lado, nós temos aquela sensação de expectativa pelo ano que vai se iniciar. E quando eu olho para o texto que acabamos de ler, nós vamos falar hoje sobre essa frase de Paulo: prossigo para o alvo. Eu tenho certeza que, na verdade, não muda muita coisa de hoje para amanhã. Teoricamente é só um número. 2023 vai para 2024. Mas na nossa mente a gente tem essa sensação de que um ciclo está encerrando e de que outro ciclo está iniciando. E eu quero justamente falar sobre isso nesta manhã, porque quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, eu aprendo que se nós queremos alcançar os nossos objetivos, se nós queremos alcançar o nosso alvo, quando eu falo alvo, nós sabemos que Paulo aqui estava falando especificamente da salvação, da vida eterna, de se encontrar com Cristo, e esse é o nosso alvo principal. Mas nós também podemos entender que nós temos outros objetivos na vida, outros projetos, e se nós queremos alcançar os nossos objetivos, seja eles quais forem, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, nós precisamos aprender a lidar com 3 faixas de tempo: o passado, o presente e o futuro. Se nós não soubermos lidar com o passado, com o presente e com o futuro, nós teremos uma grande dificuldade de alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Uma pessoa que se prende ao passado, ou que olha muito para o passado, possivelmente ele terá problemas de depressão. Uma pessoa que se prende muito ao presente, que se preocupa muito com o presente, que foca muito no presente, ele terá problemas de estresse, ficará estressado. E uma pessoa que se preocupa muito com o futuro, ele terá problemas de ansiedade. Então, o excesso de passado gera depressão. O excesso de presente gera estresse. E o excesso de futuro gera ansiedade. E é por isso que nós temos que saber lidar com isso. E esse versículo que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, eles servem como uma lição para que nós possamos lidar com cada faixa de tempo. Primeiro, o passado. Quando nós ficamos presos ao passado, quando nós ficamos presos às coisas que aconteceram no passado, certamente isso pode causar em nós uma tristeza profunda, ou na linguagem mais técnica, a depressão. Muitos cristãos, ainda por ignorância, eles acham que a depressão, ela é causada ou por falta de fé, ou por opressão espiritual. Porém, isso não é uma verdade absoluta.
É bem verdade que nós precisamos ter fé em Deus, que nós precisamos sempre confiar em Deus e cultivar a nossa fé. E é bem verdade que nós estamos a todo momento sendo atacados pelo nosso adversário, com dardos inflamados do maligno. Então sim, existe a questão da fé e existe a questão da batalha espiritual, mas nem toda depressão é causada unicamente por isso, porque a depressão nada mais é do que uma tristeza profunda. E muitas vezes quando alguém tem um problema de depressão, geralmente é causado por alguma coisa lá do passado. E às vezes a pessoa, ela acha que ele está triste, que ele está angustiado por algo que está acontecendo hoje. Mas muitas vezes essa depressão, ela é causada por algo que ficou lá atrás. E que muitas vezes nem a pessoa sabe que ficou aquela ferida. E é por isso que é necessário nós conversarmos, nós nos abrirmos, nós dialogarmos com alguém, para que nós possamos colocar para fora. E de repente, sem que a gente perceba, a gente está falando daquilo que nos estava trazendo angústia. Quantas vezes que eu já aconselhei pessoas, que eu já conversei com pessoas, que você senta e fala, por que você está angustiado? Aí a pessoa, eu não sei muito bem. Aí você deixa a pessoa falar, a pessoa vai falando, e daqui a pouco, depois de 1 hora de conversa, a pessoa falou um monte de coisa, e ela fala, nossa, estou me sentindo melhor já. Por quê? Só dela colocar para fora. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o caso do profeta Elias. Elias, que ele foi lá e desafiou os profetas de Baal. Deus mandou o fogo do céu, depois mataram os profetas. E Jezabel ameaçou que iria matar Elias. E aquele homem de Deus, que uma hora estava cheio de fé, cheio da unção, cheio do poder, agora ele corre, ele se esconde. E ele entra numa angústia tão profunda que ele fala, olha, melhor é morrer do que viver. Depressão. E alguém desavisado pode olhar para aquilo e falar, está vendo aí, ó, Elias ficou triste porque Jezabel ameaçou ele. Só que quando nós vamos entender o mais profundo da história, nós vemos que não foi apenas a ameaça de morte que causou aquela tristeza em Elias, aquilo foi apenas o gatilho. Mas quando Deus vai conversar com Elias e fala, Elias, por que você está aqui? Mais na frente no texto. Aí ele vai realmente dizer o que estava no coração dele. E aí ele fala, olha, as pessoas abandonaram ao Senhor, e eu fiquei só, todo esse tempo. Porque quando Elias foi na presença do rei, ele falou que não vai chover segundo a minha palavra. Ele saiu dali e ficou escondido por 3 anos e meio, sozinho. E nesse período estava todo mundo falando mal de Elias, caluniando ele. Sabe o que é calúnia? Calúnia é quando alguém mente a respeito de você. E a calúnia dói. Falando que Elias era o perturbador de Israel. Ele estava escondido, sozinho. Então esse período de solidão, porque amado, fica um dia sem falar com ninguém, já é difícil. 1 semana, imagine você 1 semana sem ver ninguém. A ciência vai dizer que 3 meses é o tempo limite que o ser humano aguenta. Passando de 3 meses, uma pessoa totalmente isolada, sem ninguém, ele pode correr um sério risco de entrar numa angústia profunda, de ele perder a vontade de viver, perder a vontade de se alimentar. Então imagine você agora 3 anos e meio sozinho. 3 anos e meio só vendo os corvos que vinham alimentar ele. Então é esse período que Elias ficou sozinho, certamente triste, angustiado, embora ele estivesse fazendo algo que fosse a vontade de Deus. Mas esse período de dificuldade gerou uma fragilidade emocional em Elias, e quando Jezabel ameaça ele, então aquilo desencadeia toda aquela angústia, e Deus vai tratar com Elias. Mesmo sendo um homem de Deus, ele caiu numa angústia profunda. E por que isso foi causado? Porque ele passou um período complicado de 3 anos e meio, onde ele estava sozinho, e só Deus sabe as coisas que passou na cabeça dele. Então geralmente quando falamos de uma tristeza profunda, de uma depressão, geralmente é causado por algo que ficou lá atrás. Então nesta manhã eu quero te convidar a meditar. Se você quer avançar, você não pode ficar preso a coisas do passado. Você não pode ficar preso a fracassos do passado. Ah, lá atrás eu fracassei. Eu comecei alguma coisa e deu errado. Eu comecei um curso e não concluí. Eu queria
emagrecer, eu comecei a dieta e parei no meio. Eu queria alcançar tal objetivo e parei no meio do caminho. Outra vez foi uma decepção que você teve, alguém te traiu, alguém te decepcionou e você fica preso a isso. Quantas pessoas que não conseguem desenvolver relacionamentos porque lá atrás ele se decepcionou com alguém e aí fica aquele bloqueio de não conseguir confiar nas pessoas. Talvez o teu passado teve um problema, mas eu quero te dizer, como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece aquilo que ficou para trás. É lógico que não vai ser apagado da sua memória. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiz uma cirurgia no braço. Aliás, eu fiz 4 cirurgias já, mas para facilitar o raciocínio, eu fiz uma cirurgia. Fui brincar na Cidade das Crianças antes da cirurgia. Volta para trás, eu pulei a história, volta. Eu estava brincando na Cidade das Crianças, e não sei se você lembra que tinha lá um tambor que a gente corria. Quem lembra disso daí? Vocês são tudo novo, vocês não lembram. Lembra disso, irmão? Que tinha um tambor, né? O Rafael lembra, o Rafael está com 50 anos. Tinha um tambor lá que a gente corria nele, e aí eu fui correr naquele tambor e capotei, irmão. Caí dentro do tambor e para lá, resumindo, meu braço saiu do lugar. Fui embora, está doendo, depois passou, depois eu fui descobrir que estava um osso fora do lugar, tive que fazer uma cirurgia, tinha 13 anos. Já passou, meu braço está bom, mas a cicatriz está aqui até hoje. Quando eu olho para ela eu lembro, toda vez que eu vou na Cidade das Crianças eu lembro, já não tem aquele tambor mais lá, mas aquele tambor quase acabou comigo, quase acabou com a minha carreira de músico. Então, já passou, mas a cicatriz está aqui. Mesma coisa, quando algo no nosso passado nos machuca, nos fere, a cicatriz sempre estará lá. Você sempre vai saber que você passou por aquilo, mas eu preciso saber lidar com aquilo. Você não pode ficar sofrendo por algo que já passou, até porque aquilo que já passou, já passou. Então Paulo ele nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em primeiro lugar, nós precisamos nos esquecer daquilo que ficou para trás. Nós não podemos ficar presos naquilo que ficou para trás. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a lidar com o presente. E é interessante quando Paulo fala, abra aí Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Veja como ele diz aqui, e avançando para as que estão diante de mim. Sabe o que é isso? Isso daqui é Paulo nos ensinando a como lidar com o presente. Porque eu lhe disse para os irmãos que o excesso de preocupação com o presente gera estresse. Quando nós estamos muito preocupados com o presente e ficamos ocupados com muitas coisas, querendo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, queremos fazer além da nossa capacidade. Se você ficar tentando fazer coisas que estão além da sua capacidade, você vai ficar estressado, você vai ficar irritado. Já viu mulher quando ela está fazendo faxina, irmãos? Algumas pessoas dizem, né? Não, porque a mulher ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela pode até tentar, mas ela fica estressada. A mulher, quando ela está lá lavando a louça, a roupa também lavando, ela está lavando aqui, fazendo a comida, arrumando as crianças para ir na escola, ela pode estar fazendo isso, mas mexe com ela para você ver. Mexe com ela, Moisés. Por quê? Porque fica estressado, irmão, não tem como não ficar. Quando você fica tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode até tentar, você pode até conseguir, mas você vai ficar estressado. Por quê? Porque é o excesso de preocupação com o agora. E isso nós podemos aplicar para a nossa vida. Se nós ficarmos tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós iremos ficar estressados, irritados. Lembra de Marta e Maria? Marta preocupada para lá e para cá, querendo fazer um monte de coisa. Jesus falou, calma Marta, calma. Maria está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu gosto disso daqui, irmãos. Eu não vou nem falar sobre isso hoje, mas é interessante quando Paulo fala aqui. Veja, abre aí de novo, Filipenses 3. Isso daqui é tremendo, eu gosto dessa parte. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julga que eu haja alcançado, mas
uma coisa faço. Olha que interessante. Uma coisa faço. Isso é um dos segredos para você lidar com o hoje. Você focar em uma coisa por cada vez. Nós ficamos querendo focar em várias coisas ao mesmo tempo. É lógico que a gente tem que fazer várias coisas, mas o nosso foco principal, ele tem que ser direcionado para um objetivo por vez. É por isso que Jesus falou para Marta: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Veja a importância de você ter foco. E é interessante quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Qual é a palavra que ele usou, amados? Avançando. Perceba que ele não disse assim: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, alcanço aquilo que está diante de mim. Ele não disse uma palavra no sentido do agora. Olha, esqueci o que ficou para trás, esqueci o que ficou para trás e eu já alcanço aquilo que eu quero. Não, ele disse, e avançando. Quer dizer que o sentido é de algo gradual, algo gradativo, avançando. Eu vou alcançar aos poucos. É assim que você lida com o presente. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos buscando, nós não vamos alcançar de uma hora para outra. Nós vamos alcançar aos poucos. A partir da hora que você entender isso, que você não vai alcançar os seus objetivos, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale a pena na vida, aquilo que realmente é importante, você não vai alcançar de uma hora para outra. É como alguém vem e faz promessa de dinheiro rápido, você já sabe que é mentira. De enricar de uma hora para outra, você já sabe que é mentira. Ou alguém que promete, não faça isso e você vai emagrecer 30 quilos em 10 dias. Pode correr, está aí a nutricionista, sabe que alguma coisa de errado tem. Porque aquilo que é importante, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é permanente, aquilo que tem valor, você não alcança de uma hora para outra. Você tem que alcançar aos poucos, você vai construir aquilo aos poucos. É por isso que Paulo fala, e avançando para aquilo que está diante de mim, ou seja, eu vou caminhar aos poucos. Agora olha para cá, se você entender isso, você vai entender que nós não podemos, irmãos, ficar fazendo projetos ambiciosos num curto espaço de tempo. Tem alguém que uma vez disse uma frase assim: as pessoas superestimam aquilo que se pode fazer em um ano e subestimam aquilo que se pode fazer em 10 anos. Então a pessoa começa o ano achando, não, esse ano eu vou arrebentar. Mas irmão, um ano não é tanto tempo assim, parece que foi ontem que a gente começou o ano, já estamos no final. Então não adianta ficar querendo superestimar. Agora, se você pensar a longo prazo, como Paulo fala aqui, e avançando, eu vou aos poucos, eu tenho certeza que aos poucos você vai alcançar os seus objetivos. Então essa é a lição para lidar com o presente. Entender que você não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Você não vai restaurar algo que estava quebrado de uma hora para outra. Você não vai restaurar um casamento que estava destruído de uma hora para outra. Você não vai conseguir mudar a tua saúde, o teu físico de uma hora para outra. Você não vai conseguir fazer nada de importante de uma hora para outra. Você precisa ter paciência. É a mesma coisa de você chegar para um pintor e você falar para ele, olha, eu quero que você pinte para mim este barracão. E o pintor sabe que para ele pintar isso daqui, ele vai demorar 1 mês, por exemplo. Mas a pessoa chega para ele e fala, não, vou fazer o seguinte com você, ô José. Eu quero que você pinte para mim esse barracão. Quanto tempo você demora? Aí o pintor, 1 mês. Ele, não. Eu vou te pagar X e eu quero que você pinte em 1 semana. Corre disso daí, irmão. Corre disso daí. Você vai ficar estressado. Você vai ter que trabalhar das 6 da manhã às 9 horas da noite. Você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Tá bom, mas e a tua saúde? E o teu casamento? E a tua vida com Deus? Como que vai ficar nesse período? Aí você trabalha de manhã até a noite sem descanso. Não tem tempo para a família. Daqui a pouco você está brigando com a sua esposa, brigando com seus filhos, brigando com o cachorro, brigando com o papagaio. Você ganhou dinheiro, mas perdeu muita coisa. Então, aprenda a lidar com o presente. Se é 1 mês, é 1 mês. Eu vou tentar fazer antes, mas é 1 mês, é 1 mês. Se o teu trabalho é das 8 às 5, é das 8 às 5. Não adianta você ficar pensando que se você trabalhar até a meia-noite você vai enricar. Não vai, de uma hora para outra não vai. Tenha um horário para começar, o horário para encerrar. Se você está fazendo um curso,
Você tem que entender que você vai ter que estudar um período de tempo. Não adianta você querer fazer de uma hora para outra. Então nós precisamos entender que nós não podemos querer fazer além do que nós podemos. Nós não vamos ter mais do que 24 horas por dia. É o tempo que Deus nos deu. Então eu preciso gerenciar o meu tempo, o meu presente, senão eu vou ficar estressado. E para finalizar, nós precisamos aprender a lidar com o futuro. Quando Paulo vai dizer aqui, versículo 13, aliás, versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo. Nós já aprendemos que para lidar com o passado, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Para lidar com o presente, eu preciso entender que eu não vou alcançar nada de uma hora para outra. Eu preciso entender que eu vou avançar aos poucos. E para lidar com a ansiedade do futuro, eu preciso entender que eu tenho um alvo principal na minha vida. Olha para cá e preste atenção, amado. Paulo, ele tinha um alvo principal. O alvo principal de Paulo era Cristo. O alvo principal de Paulo era encontrar-se com Deus na eternidade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe um caminho paralelo. Não existe outro atalho. Só existe um caminho. E é nesse caminho que nós estamos trilhando. A nossa vida, irmãos, escute muito bem isso. A nossa vida aqui nessa terra, embora nós trabalhamos, estudamos, casamos, temos filhos, viajamos, embora você faça tudo isso, mas o objetivo principal desta vida, o caminho que nós estamos trilhando, ele vai trilhar para um objetivo final, que é a morte. Esse é o caminho. E após a morte, nós vamos encontrar-se com Deus ou não. Então o nosso caminho, ele tem um alvo principal do cristão, que é encontrar-se com Cristo. E você quer perceber, irmão, você sabe qual é o termômetro para que você perceba se você está bem espiritualmente ou não? Sabe qual é o termômetro espiritual? Não é a quantidade de vezes que você vem na igreja, não é se você glorifica a Deus alto na igreja, se você pula, se você fala em línguas. O termômetro espiritual para você saber se você está bem espiritualmente ou não, é o desejo que você tem de ir morar no céu. Quanto mais próximo de Deus você está, mais as coisas dessa terra perdem a graça. Quanto mais próximo de Deus você está, você fica com mais nojo das coisas deste mundo. Quanto mais perto de Deus você está, mais desejo você tem de ir morar com Deus. E é por isso que Paulo, ele fala: não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço. Porque Paulo, ele tinha esse desejo, ele tinha um objetivo. Agora, quando nós estamos longe de Deus, e é possível estar longe de Deus dentro da igreja, é possível estar longe de Deus, irmãos, cantando no coral, cantando na igreja, é possível. Quando nós estamos longe de Deus, nós ficamos deslumbrados com as coisas desse mundo. Nós nem pensamos em céu, nós nem pensamos em eternidade, porque aqui está tão bom. Agora, quando nós temos essa comunhão, as coisas daqui vão perdendo a graça. E a partir do momento que eu tenho esse alvo claro, o meu alvo é o céu, eu vou entender que eu não preciso ficar ansioso, preocupado com as coisas daqui, porque eu estou indo em direção a Cristo. Presta atenção, amado, eu estou indo em direção a Cristo, e se eu estou indo em direção a Ele, Ele vai cuidar de mim. Ele não vai deixar eu cair no meio do caminho, e se eu cair, Ele vai me levantar, porque eu estou indo em direção a Ele. É que nem uma criança que está vindo em direção ao pai. Se a criança cair, o pai ajuda. Então nós precisamos entender que se a nossa ansiedade estiver depositada no Senhor, se nós estivermos com o objetivo claro de buscar ao Senhor em primeiro lugar, a ansiedade não vai nos vencer. Ah, mas eu tenho preocupação que eu possa ser mandado embora. Deus vai cuidar de você. Ah, mas eu estou preocupado porque eu vou fazer um exame e eu estou com uma doença, e o que vai ser de mim? Deus vai cuidar de você. E eu quero finalizar lendo um texto com os irmãos. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia por gentileza, amado. Mateus 6.
Mateus 6, versículo 25, preste atenção. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha agora, amados, que lindo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras do Senhor Jesus, irmão. A gente precisa ler esse texto constantemente, nessa geração consumista, nessa época onde nós estamos constantemente sendo estimulados a comprar, a desejar coisas, a desejar lugares, e esse desejo insaciável, ele gera em nós uma ansiedade, uma preocupação excessiva por coisas que não são importantes. Perceba que Jesus aqui ele falou para nós não nos preocuparmos, mas ele nos ensinou aqui um segredo sutil. Sabe qual é o segredo sutil para você vencer a ansiedade? É você aprender a se contentar com as coisas simples da vida. Perceba que Jesus falou aqui, não vos preocupeis com o que haveis de comer, ou o que haveis de vestir. Ele estava dizendo assim, olha, o necessário para vocês se alimentarem, Deus vai preparar. Pelo menos a roupa do corpo, Deus vai preparar. Um teto sobre a sua cabeça, Deus vai preparar. Buscai primeiro o reino de Deus, trabalhe, se esforce, e estas coisas não vão faltar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? A gente aprende o segredo da gratidão, de se contentar com as coisas simples, isso mesmo, se contentar com as coisas simples. Contentar-se significa estar satisfeito. Eu preciso aprender a me satisfazer com aquilo que é simples, porque se eu não me satisfazer com aquilo que é simples, eu vou ficar a todo momento querendo algo a mais, e nessa busca de a todo momento querer algo a mais, eu nunca vou estar satisfeito com nada, e se eu nunca estou satisfeito com nada, eu não posso desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus. Então eu concluo dizendo que o nosso futuro não possa gerar em nós ansiedade, mas que eu possa ser grato por aquilo que eu tenho hoje, e o meu futuro está nas mãos de Deus. Seja grato, amado. Se você mora numa casa simples, seja grato pela casa simples. Se você mora num apartamento pequeno, seja grato pelo apartamento pequeno. Se você não tem um carro, tem uma bicicleta, seja grato pela sua bicicleta. Se você tem um carro velho, seja grato pelo carro velho. Se você vai ter na sua casa, na virada de ano, você vai comer lá um arroz com ovo, seja grato pelo arroz com ovo. Seja grato por aquilo que você tem,
Porque na verdade, ainda que você tivesse uma casona, um carrão, tudo de bom, não é isso que iria te trazer satisfação. Porque a satisfação não está naquilo, nas coisas, a satisfação está em nós sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu naquele momento. Então, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. E eu quero concluir dizendo, a frase da doutora Ana Beatriz: a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente, e a ansiedade é o excesso do futuro. Paulo nos ensina aqui que o passado você esquece e deixa ele para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa para trás o que passou, as frustrações, as decepções. O presente, Paulo fala, e avançando, no sentido de que nós temos que entender que nós vamos alcançar as coisas gradativamente, não é de uma hora para outra. Então não adianta trabalhar em excesso, se preocupar em excesso, fazer mais do que você consegue. Viva o hoje, com paciência, sabendo que você vai alcançar as coisas gradativamente. E o futuro, nós aprendemos com Jesus, basta cada dia o seu mal. O amanhã não pertence a nós, o amanhã está nas mãos de Deus. E que com esse pensamento, nós possamos confiar em Deus e saber que a nossa vida está nas mãos dEle. Oremos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por esse ano que se finda. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Um ano que muitos de nós enfrentamos lutas, decepções, dificuldades. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor cuidou de nós e por isso nós estamos gratos. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesse ano que se inicia, a gerenciarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, com sabedoria. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter uma vida equilibrada. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter temperança, a ter domínio próprio. Que o nosso passado não venha nos assombrar, mas que nós possamos saber lidar com ele. Que toda angústia, todo sentimento, toda tristeza, toda depressão caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos lidar com o hoje e que nós possamos lidar com o futuro, confiando no Senhor. E como disse Paulo, e uma coisa faço, que nós possamos focar nas coisas certas, que nós não possamos empregar energia nem esforços naquilo que não vale a pena, mas que o Senhor nos ajude a focar nas coisas certas, naquilo que é importante, que se for necessário eliminar coisas das nossas vidas, que o Senhor nos dê entendimento, para que possamos ir em busca do nosso objetivo. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, amém.